Olá, sejam bem-vindos de volta. Pessoal, sou o professor Juraci Soares e hoje vamos conversar sobre a jurisdição penal. Em momento anterior, vimos que o processo penal materializa o poder jurisdicional punitivo para punir aqueles que cometem delitos. A jurisdição, essa palavra tão diferente, denomina uma função específica do poder judiciário, que corresponde ao poder para decidir um determinado litígio segundo as normas legais existentes. A finalidade da jurisdição é a realização das normas de direito objetivo, ou seja, a sua correta aplicação e, a partir daí, a solução justa da lide. São três as características fundamentais que devem estar presentes na jurisdição para que se possa cumprir sua finalidade de aplicação do direito objetivo ao caso concreto e, desse modo, obter a justa composição da lide. Vamos a essas. Primeiro, a jurisdição deve ser exercida pelo juiz, vale dizer, autoridade integrante do Poder Judiciário. Segundo, a presença do contraditório, permitindo-se às partes a defesa de seus interesses em igualdade de condições, possibilitando que cada um dos litigantes contraponha os argumentos um do outro. E terceiro, a necessidade da estrita observância ao modelo previsto em lei, o que corresponde à sequência de atos previamente determinada para conduzir o processo à fase de sentença. Portanto, fique atento. A jurisdição não se confunde com a competência. Jurisdição é o poder conferido pela Constituição a todo e qualquer juiz para declarar o direito, sendo abstrata e subjetiva. Já a competência é o conjunto de regras que vai definir qual é o juiz que pode examinar determinado litígio, sendo concreta e objetiva. No âmbito do processo penal, destacamos 9 princípios aplicáveis à jurisdição. Vamos a esses. O primeiro princípio é o princípio do juiz natural, que decorre da Constituição, que dispõe que ninguém será processado ou sentenciado por autoridade que não tenha competência fixada em normas pré-determinadas. O segundo princípio é a investidura, ou seja, apenas quem estiver legalmente investido como juiz de direito e se encontrar no exercício das respectivas funções, pode desempenhar a jurisdição. Terceira, a inércia, pois o magistrado depende da iniciativa das partes, não podendo iniciar por sua própria conta uma ação judicial. Quarto princípio é indeclinabilidade, no sentido de que nenhum magistrado pode subtrair-se ao exercício da jurisdição. Quinto princípio, improrrogabilidade, pois a jurisdição não se prorroga à autoridade que não tem competência delineada em lei, salvo em situações excepcionais expressamente previstas. O juiz não pode invadir a competência de outro. Sexto princípio, indelegabilidade. Essa é uma característica que decorre do juiz natural e que impede o magistrado de delegar sua jurisdição a órgão distinto. Sétimo princípio, irrecusabilidade, pois não podem as partes recusar a atuação de determinado juiz, salvo nos casos de impedimento ou suspeição. Oitavo princípio, unidade, no sentido de que a jurisdição é una, ou seja, exercida com a finalidade de aplicação do direito objetivo ao caso concreto. E nono e último princípio é correlação, ou seja, o juiz, ao proferir a sentença, deve observar a correspondência exata entre a sua decisão e o pedido incorporado à denúncia e à queixa. Para nos encaminharmos à conclusão dessa primeira parte da nossa aula de hoje, vamos apresentar agora a questão da aplicação da Lei Processual Penal no espaço. O processo penal em todo o território nacional é regido pelo Código de Processo Penal, chamado CPP. O CPP adota o princípio da territorialidade, segundo o qual seus dispositivos são aplicáveis a todas as ações penais que tramitem pelo território brasileiro. O próprio CPP traz hipóteses que excepcionam essa regra, ainda que o fato tenha ocorrido no território nacional. Tais exceções são as seguintes. Primeiro, os tratados, convenções e regras de direito internacional que, regularmente integrados ao ordenamento jurídico brasileiro, afastam a jurisdição brasileira, ainda que o fato tenha ocorrido em território nacional. O infrator será julgado em seu país de origem. Segundo, os crimes de natureza
político-administrativa cometidos pelo presidente da República, por ministros de Estado e dos ministros do STF nos crimes de responsabilidade. Nesses casos, o julgamento dessas infrações não é feito pelo Poder Judiciário, e sim pelo Poder Legislativo. E terceira, os procedimentos de competência da Justiça Militar, ou seja, os crimes militares seguem as previsões do Código de Processo Penal Militar. Vale destacar ainda que, mesmo nos casos em que se verifique a extraterritorialidade da lei penal, a ação penal seguirá as regras da lei processual brasileira, em razão da territorialidade da lei processual penal. Bom, pessoal, e é com esse comentário que encerramos a primeira parte da nossa aula de hoje, recomendando firmemente o estudo do e-book correspondente que está na sua área do aluno. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.